Você costuma acordar cansada, como se tivesse trabalhado, corrido a noite toda? Pela manhã, quando acorda, quer ficar na cama, levanta se arrastando e o dia inteiro fica cansada, querendo dormir, sonolento? Isso acontece com você? Esse cansaço excessivo, muitas vezes as pessoas relacionam só à falta de descanso. E sim, o descanso ele é importante, mas é importante também que você fique alerta, porque esse cansaço pode ser sinal de que algo no seu corpo não vai bem e é preciso cuidar, porque quando esse cansaço começa a ser prolongado, isso pode te trazer doenças e você precisa se cuidar por conta disso. Nesse vídeo eu vou dizer para você quais são as causas mais comuns. E aí no seu dia a dia, na sua rotina, é possível você identificar se você se encaixa em uma delas. E encaixando é importante que você comece a corrigir. O primeiro motivo, e o mais comum de todos eles, é o estresse excessivo. E no momento que estamos vivendo, isso não é incomum acontecer. Isso está acontecendo com as mães que estão com crianças dentro de casa, que não estão podendo ir para a escola e ainda tem que conciliar com o seu trabalho. Para os empresários que têm que estar se reinventando durante uma pandemia, para as pessoas que estão perdendo emprego e mesmo aquelas que de forma ansiosa já vêm trazendo a sua vida e vivem um estresse e uma ansiedade que acabam elevando muito o seu estado emocional e causando esse estresse excessivo e prolongado ao longo do tempo. Independente de qual seja o motivo que te faça ficar mais estressado, mais agitado, mais ansioso, o que é muito comum de ver, principalmente aqui no consultório, é que isso acaba afetando também o seu sono. O pensamento fica ali acelerado, esse estado de ansiedade te deixa mais com a musculatura mais contraída e acaba prejudicando o seu sono. Demora para iniciar o sono, durante a noite acaba se movimentando muito, é um sono também muito agitado e acaba não dormindo bem. O que eu quero dizer com isso? Estresse excessivo, sono ruim, ao longo do tempo isso também vai te gerar um distúrbio hormonal, principalmente aí do cortisol e da melatonina. Só para você entender, o cortisol é o hormônio que mantém a gente em alerta. E quando a gente está nesse estado de ansiedade, esse cortisol ele eleva muito. Só que inicialmente o nosso corpo ele consegue administrar isso e te dar a energia que você precisa durante esse momento para fazer suas atividades, fazer tudo aquilo que você precisa, numa energia boa. Porém, ao longo do tempo, quando você mantém esse estresse excessivo, esse sono ruim, o que acontece é que a sua glândula não tem mais esse suporte hormonal que você precisa. Ela começa a ficar esgotada. De tão alto e do quanto ela precisa produzir cortisol para te manter alerta, chega uma hora que ela começa a entrar em fadiga. E aí você não consegue mais produzir aquela quantidade de hormônio que você produzia antes para manter esse pique, ficar em alerta, e aí você começa a ficar cansado. Sem contar que como você tem um sono ruim, o seu cortisol, que é um hormônio que te mantém alerta e criativo, ele fica descompensado. A sua melatonina, que é o hormônio que te faz dormir melhor, que faz reparação, que diminui esse estresse oxidativo, que também protege o seu corpo, ela também começa a ficar debilitada. E junto a isso, você começa a acordar cansado, exausto, por um distúrbio hormonal. E não é só isso. Todo esse estado de ansiedade, de estresse, também acaba afetando muito a sua parte absortiva, porque talvez isso não seja muito incomum para você de um momento de ansiedade ou um momento de estresse ou até de tristeza ou de mudança aí de humor, você perceba alterações no seu trato gastrointestinal. Às vezes azia, às vezes dá uma diarreia rápida ali, às vezes dores, ou você percebe que alguma coisa não vai bem. Isso é comum, isso é muito comum de estar acontecendo. Porque quando você mexe com um hormônio, você não mexe somente com ele, você acaba afetando toda a estrutura do corpo. E aí, como mexe também nessa parte do trato gastrointestinal, você começa a não absorver tão bem os seus nutrientes e até utilizar as reservas que você já tinha. E com isso você vem apresentando aí deficiência de vitaminas, deficiência de minerais, porque você acaba usando muito a sua reserva. O corpo, quando ele está no estado de estresse, qualquer que seja, ainda que seja após um processo infeccioso, após um processo operatório ou estresse de ansiedade,
durante o dia, ele acaba usando muito dos seus nutrientes e também você acaba ficando mais debilitado. Seu estado imunológico ele começa a ficar mais debilitado e todo o seu corpo começa a sentir com isso. O resultado é que você acaba ficando mais cansado por vários fatores. Primeiro, o distúrbio hormonal que ocorre e o distúrbio nutricional. E quando a gente mexe com o hormônio, com nutrientes, a gente acaba alterando a fisiologia e esse cansaço excessivo e até outras patologias elas podem vir. Outra causa importante e muito comum também de cansaço excessivo, além de tudo isso que eu já falei, é a ferritina baixa. É comum principalmente nas mulheres que menstruam muito ou pessoas que passaram por algum processo que perderam muito sangue, né? E até aqueles que possuem cirurgias gástricas, principalmente os bariátricos, costumam ter essa ferritina baixa justamente por perda devido ao sangramento ou má absorção no caso desse tipo de cirurgia. Então é importante ficar atento porque muitas vezes não adianta você só se alimentar com alimentos que possuem ferro, que possuem esses tipos de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, mas em muitos casos, dependendo de como esteja, não adianta nem você fazer suplementação com comprimidos orais ou mesmo só a alimentação, apesar deles serem muito importantes, principalmente uma alimentação correta. Mas nos casos em que essa ferritina está muito baixa, a gente precisa fazer um tratamento de forma injetável, que na maioria das vezes é a forma mais eficiente de fazer o tratamento. Outras causas que também são comuns é o distúrbio da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, às vezes dá esse tipo de cansaço excessivo e aí é importante você avaliar esse órgão. E também alguns casos de diabetes descompensada. Então, cada paciente vai ter aí as suas causas, mas essas são as principais. É importante que você fique atento, principalmente os pontos que são mais comuns e que você tem controle no seu dia a dia, como o gerenciamento do estresse, uma melhor noite de sono, e aí em outro vídeo eu vou te ensinar como dormir melhor. E avaliar com o seu médico, fazer seus exames, falar das suas queixas, que ele vai saber identificar qual é o seu problema, o que você precisa e como tratar de forma mais adequada. Por isso, se o seu problema é cansaço extremo, cuide-se o quanto antes, porque realmente pode estar afetando de forma significativa a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, continue curtindo a nossa página, inscreva no nosso canal que nós estaremos aqui postando mais conteúdo sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima!